É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula que nós publicamos no portal Escola Dominical, pois nós aqui não repetimos o que está na revista. A revista já está feita, há um livro de apoio e há também uma videoaula editada pela CPAD. Nós estamos aqui com uma outra proposta, que é a de dar subsídios complementares aos irmãos. Além do nosso texto, ainda há 5 ou 6 textos que são disponibilizados no site do portal Escola Dominical. Também no site do portal o irmão encontra lições de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, o irmão pode acessar a sala dos professores do portal Escola Dominical, onde o irmão poderá postar a sua pergunta. Para entrar na sala dos professores, é preciso se cadastrar no site e o cadastramento é gratuito. Além disto, nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, nós postamos dezenas de links, de slides, textos de apoio e videoaulas, não só desta lição, mas das lições de outras faixas etárias e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. E se o irmão ainda tiver alguma dúvida, quiser elucidá-la, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, às 19 horas, horário de Brasília. Se estiver aqui em São Paulo, o irmão também é nosso convidado para aqui estar conosco. Nós estamos neste primeiro trimestre de 2019 estudando o tema Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. E hoje vamos estudar a lição de número 6, que tem como título Quem domina a sua mente? Nós estamos no terceiro bloco do trimestre, onde nós estamos estudando o campo de batalha espiritual. Na lição passada, nós falamos a respeito da luta interna que existe na vida de cada salvo, no interior de cada salvo. E vimos que um inimigo precisa ser resistido, é o diabo. E hoje nós vamos falar sobre a dominação da mente. Quem domina a sua mente? Lembrando a todos que a escola dominical somente se realiza quando nós vamos à igreja local. Porque a escola dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Quem domina a sua mente? O que é a mente? O que é a mente humana? A mente humana, o que a Bíblia chama de mente, é a individualidade das pessoas. É a sua alma, que é formada de entendimento, de vontade e de sentimento. A alma humana, que é singular, que nos faz diferentes uns dos outros, ela possui 3 faculdades. Com a alma nós pensamos, é o entendimento. Com a alma nós queremos, é a vontade. E com a alma nós sentimos, é a sensibilidade. O apóstolo Paulo, ele diz que os homens que são salvos por Jesus Cristo, eles são homens espirituais. É o que nós encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 2,
3, versículo 15. Ele diz assim, aliás, 2 e 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O homem espiritual é o homem que foi salvo por Cristo Jesus. É o homem que está em comunhão com Deus. E ele tem discernimento espiritual. Ou seja, ele tem acesso à dimensão espiritual. Ele tem acesso às realidades espirituais. Ele consegue enxergar as coisas de Deus. Não entender as coisas de Deus. Porque, como diz o profeta Isaías, no capítulo 55 e no versículo 8, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós não podemos compreender as coisas de Deus. Deus não é para ser compreendido. Deus é para ser crido. Nós temos que crer em Deus, porque Deus está muito acima de nós. Nós não temos condição de compreendê-lo. Mas quando nós somos salvos por Cristo Jesus, nós nos tornamos homens espirituais. Nós passamos a ver o reino de Deus. Nós passamos a contemplar as realidades espirituais. Jesus, falando com o mestre Nicodemos, ele fala a este respeito. Lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, no versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, eu preciso ser nascido do Espírito para entender das coisas espirituais, para enxergar as coisas espirituais, não entender. Entender, nós nunca entenderemos, porque Deus está muito acima de nós. Mas nós podemos contemplar o mundo espiritual. Nós podemos ver a realidade espiritual. E quem consegue ver a realidade espiritual, o homem espiritual, é aquele que é nascido de Deus. É aquele que é nascido de novo. É aquele que é nascido do Espírito. É por isso que a declaração de fé das Assembleias de Deus, no seu capítulo 10, no item 2, diz assim: a salvação em Jesus Cristo não é um mero assentimento intelectual, e sim um renascimento espiritual que se dá na vida do pecador arrependido. Eu não penso na salvação e não sou salvo porque eu sou inteligente, porque eu vi que é mais lógico eu passar a vida eterna com Deus do que ser jogado no lago de fogo e enxofre. Isso não é apreendido pela razão. Não é um mero assentimento intelectual, mas é um renascimento espiritual. Lá em 1 de Pedro 1:21, o apóstolo Pedro fala a este respeito. Ele diz: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus.
E o versículo 23 diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, quando nós somos salvos, nós enxergamos a realidade espiritual. Nós começamos a ver a verdade, a ver que a vida não se resume a esta dimensão terrena, que as coisas desta vida são passageiras, são efêmeras, e que tudo é vaidade, como disse Salomão no livro de Eclesiastes. Mas para eu enxergar isto, eu preciso nascer de novo. E o homem no pecado, o homem natural, como o apóstolo Paulo fala a respeito deste homem no pecado, ele diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E aqui nós nos lembramos da obra de John Bunyan, que é O Peregrino. Quem já leu O Peregrino pode lembrar, quem não leu, eu aconselho que leia. No Peregrino, quando ele tem acesso às Escrituras, ele começa a ler e ele percebe que ele está na cidade da destruição. E ele fica angustiado, porque ele percebe que ele está na cidade da destruição, que ele está condenado à morte eterna. E os seus familiares não creem no que ele diz. Os seus familiares o tomam por louco, porque ele diz que ele precisa sair daquela cidade, porque aquela cidade é a cidade da destruição. E ele abandona a família, e a família o tem por louco. E Evangelista, né, o personagem principal do Peregrino é cristão. E Evangelista é quem lhe deu o livro e quem vai lhe pregar a palavra, e o Evangelista confirma para ele que ele está na cidade da destruição. E ele começa a ver uma luz, e o Evangelista diz que ele tem que ir em direção àquela luz. E aí então ele começa a sua peregrinação para o céu, porque ele percebeu que estava na cidade da destruição e que precisava ir para o céu. Agora, isto ele percebeu pela mente dele, pelo intelecto dele? Não. Foi pela revelação das Escrituras. O Espírito, ele nasceu de novo. Ele foi iluminado pelo Espírito Santo. E é aí que nós entramos com a questão da mente. Porque o homem no pecado, ele tem a sua mente cegada pelo inimigo das nossas almas. É o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4. O apóstolo Paulo fala a respeito disso. Vamos lá então, em 2 Coríntios, capítulo 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está mostrando aqui aos crentes de Corinto que o homem natural, ele está cego, ele não enxerga nada
do mundo espiritual, porque o seu entendimento, a sua mente foi cegada por Satanás, que é aqui chamado de Deus deste século. E o homem sem Deus, o homem escravizado pelo pecado, ele não consegue ver as coisas espirituais. Ele está em trevas. E é preciso que lhe seja iluminado, que lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. O apóstolo João, ao escrever o Evangelho, ele diz o seguinte, João capítulo 1. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O homem no pecado está nas trevas, está na escuridão espiritual, porque o inimigo cega a sua mente. Ele não consegue ver a realidade espiritual. Está cego espiritualmente. Ele precisa ser iluminado pelo Evangelho de Cristo, pelo Evangelho da luz de Cristo. Por isso que Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Ele resplandece a luz, ele dissipa as trevas. Mas a mente do homem natural está cegada pelo adversário. Ou seja, o seu intelecto, a sua vontade e os seus sentimentos não conseguem ver a realidade do reino de Deus, não conseguem ver o Evangelho de Cristo. E daí nós já vemos que a batalha espiritual ela é travada na mente humana. Quem dominar a mente do homem, sela o destino do homem. Se a mente do homem for iluminada pela luz do Evangelho de Cristo, ele nasce de novo, ele vê o reino de Deus, ele nasce da água e do Espírito e ele entra no reino de Deus. Ele passa a ser um homem espiritual, que tudo discerne e que de ninguém é discernido, porque ele passa a ser orientado e guiado pelo Espírito de Deus. E quem penetra as profundidades de Deus é o Espírito de Deus. Agora, o homem natural é aquele em que a mente é dominada pelo Deus deste século, pelo diabo. Este homem, ele é cego espiritual. Ele nada vê, ele nada enxerga, porque ele não consegue ver a luz do Evangelho de Cristo. O homem, ao pecar, se distanciou de Deus. E o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1 e no versículo 5, ele diz, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Esta é a mensagem do Evangelho. Deus é luz. Deus quer iluminar a mente humana. Deus quer abrir a mente humana para a realidade espiritual, para que ele veja o reino de Deus e possa entrar no reino de Deus. Mas, enquanto ele está no pecado, ele está em trevas. Ele nada vê, ele nada enxerga. Ele não pode, de maneira nenhuma, saber das coisas espirituais, compreender as coisas de Deus. O mesmo apóstolo João, no seu evangelho, ele diz o seguinte, lá em João 3,
e 20. 3 e 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vir para a luz é ter a sua mente iluminada pelo evangelho da luz de Cristo. Praticar a verdade é praticar a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que ilumina o homem. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A iluminação, a luz divina, ela vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é pregada, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pregada e ela traz a iluminação. E se eu me deixo iluminar, se eu recebo a Cristo, se eu creio em Cristo, Ele que é a luz do mundo, eu sou iluminado. E eu saio das trevas e venho para a luz. E aí eu me torno um homem espiritual, porque eu passo a enxergar as coisas de Deus. Eu passo a enxergar o reino de Deus. E a minha mente iluminada, ela está livre do pecado, livre das trevas. Lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 9, no versículo 39, Jesus fala desta triste realidade daqueles que se negam a ser iluminados. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Quando o homem percebe que é um cego espiritual, ao divisar a luz, assim como o cristão lá no livro Peregrino, iluminado pela palavra, ele viu que estava na cidade da destruição. E ele também viu a luz que estava ali, indicada por evangelista. Ele é liberto do pecado, recebe Cristo, que é a luz do mundo, e passa a ter uma mente espiritual. Passa a ter a mente de Cristo. Porque é a mente iluminada. Vê as realidades espirituais. Agora, se ele permanece no pecado, se ele não crê no evangelho, se ele não se arrepende dos seus pecados, e ele diz que vê, sendo um cego, como era o caso dos fariseus, que rejeitaram a Cristo, este está nas trevas, este nada vê, este irá perecer, porque ele não vê a realidade espiritual. Ele é um homem natural, é alguém que permanecerá sob o domínio do pecado. Foi o que disse Jesus. Vocês permanecerão em pecado, porque vocês não se deixam iluminar pela palavra de Deus. Quem recebe a Cristo, quem recebe esta iluminação da luz do Evangelho de Cristo, passa a ter a mente de Cristo.
Isto porque o Espírito Santo vem habitar nela. O Espírito Santo passa a guiar e a orientar esta pessoa. E o Espírito de Deus compreende as coisas de Deus. Voltamos mais uma vez lá a 1 Coríntios 3. 2. 1 Coríntios 2. Nós voltamos mais uma vez. E diz assim: mas Deus nolas revelou, 2:10, pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E o versículo 12 diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando nós cremos em Jesus, nós somos libertos do pecado, nós vimos para a luz e passamos a praticar a verdade, porque somos guiados pelo Espírito de verdade. Somos orientados pelo Espírito Santo. E agora nossa mente é aberta para as coisas espirituais. E agora nós discernimos as coisas espirituais. Nós não nos pautamos pela lógica humana. Nós não nos conduzimos por reciprocidade ou por relação de custo-benefício, pela racionalidade. Não. Nós nos pautamos agora pelo Espírito Santo. Um homem espiritual, ele não pensa como um homem natural. Ele primeiro vai verificar a vontade de Deus. Ele primeiro vai verificar as coisas espirituais que estão em volta ou por baixo daquilo que é aparente. O homem espiritual não se deixa levar pela aparência, mas ele tudo discerne. Ele é capaz de criteriosamente, à luz do Espírito Santo, analisar as coisas. Vejamos o apóstolo Paulo. Paulo estava pregando em Filipos, uma cidade que nem sinagoga tinha. Era uma colônia romana, um lugar onde ficavam os militares aposentados. E ele começa a pregar o evangelho, e uma moça começa a segui-lo e a dizer: estes homens que vos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo se perturbou, se incomodou com aquela moça. E teve o discernimento espiritual de que se tratava de um espírito de adivinhação. E se voltou para aquela moça e expulsou o demônio que ela possuía. Isto é ser um homem espiritual. Quando Jesus foi chamado à parte por Pedro, e Pedro começou a tentar demover Jesus da necessidade que ele tinha de ser preso, morto e ressuscitar, Jesus, que era um homem espiritual, discerniu que Pedro estava sendo usado pelo diabo e repreendeu a Satanás naquele momento. Era um homem com discernimento espiritual, um homem espiritual. Para o homem natural, as coisas de Deus parecem loucura. Mas o homem espiritual, ele sabe que o mundo espiritual interfere e está muitas vezes por detrás das coisas que acontecem. Não estou dizendo que tudo é o demônio, que tudo é o diabo. Mas o homem espiritual, ele sabe discernir
as coisas. E ele sabe quando as coisas são meramente terrenas e naturais, e quando as coisas são espirituais, sobrenaturais. Mas porque ele foi iluminado pelo Evangelho da luz de Cristo. A sua mente foi atingida pela palavra de Deus. E ele agora tem a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é ter o intelecto dirigido por Cristo. É ter a vontade dirigida por Cristo. É ter os sentimentos dirigidos por Cristo. Ter a mente de Cristo é ter os pensamentos de Cristo. Nós não podemos mais nos guiar pela lógica humana. Nós agora temos que nos guiar pela lógica divina. E quando nós nos guiamos pela lógica divina, nós temos vantagem na batalha espiritual. Por quê? Porque numa guerra, e a estratégia militar ensina isso, numa guerra, você tem que surpreender o inimigo. O inimigo não pode saber o que você vai fazer. E quando nós temos a mente de Cristo, nós somos guiados pela lógica divina. Não que nós entendamos os pensamentos de Deus, porque nós já lemos aqui que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Mas o Espírito Santo nos orienta e diz o que nós devemos fazer. E quando nós obedecemos à voz do Espírito de Deus, nós fazemos o que Deus manda. E quando nós fazemos o que Deus manda, nós surpreendemos Satanás. Porque Jesus disse, lá em Mateus 16 e 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O diabo não entende as coisas de Deus. E quando nós somos guiados e dirigidos, orientados pelo Espírito Santo, quando nós temos a mente de Cristo, nós recebemos os pensamentos de Deus e sempre surpreenderemos o inimigo. Porque o inimigo não compreende as coisas de Deus. E se você é guiado pelo Espírito Santo, você faz conforme a lógica divina. E conforme a lógica divina, você surpreende Satanás e é vitorioso na batalha espiritual. Porque se você for se conduzir pelo raciocínio humano, o diabo não é surpreendido. Porque ele conhece as coisas dos homens. E por isso ele tem vantagem e por isso ele te vencerá. Porque ele conhece as coisas do homem e ele é mais poderoso do que o homem. E por isso, se nós formos nos guiar pela lógica humana, nós seremos vencidos, nós seremos derrotados. Mas quando nós somos guiados pela lógica divina, nós surpreendemos Satanás e nós somos vitoriosos. Ter a mente de Cristo é confiar em Deus. Nós devemos confiar em Deus. Ter a mente firme no Senhor. Então, se Deus nos manda fazer aquilo, faça. É loucura? Não tem importância. É loucura para nós, mas é a verdade, porque Deus é a verdade. Davi pegar 5 pedras no riacho e uma funda para enfrentar Golias, fortemente armado, é loucura, mas foi o que o Espírito de Deus orientou Davi a fazer.
e Davi saiu-se vencedor. Mandar que o povo marchasse com o mar à frente é loucura, mas foi o que Deus mandou que Moisés fizesse. E quando o povo marchou, o mar se abriu, Israel passou em seco, e Faraó, pelo raciocínio humano, que se aproveitar daquela estrada aberta por Deus, porque tinha carros mais velozes do que uma multidão de milhões de pessoas que estava atravessando o mar, logicamente ele estava perfeito, porque a estrada que abriu para Israel também abriu para o exército de Faraó. E Faraó tinha condições de chegar até o povo de Israel. Mas não era esta a lógica divina. Deus começou a criar obstáculos à movimentação das tropas de Faraó, dando tempo para que o povo de Israel atravessasse. E quando o povo de Israel atravessou, Faraó ainda estava no meio do caminho e o mar se fechou e o exército de Faraó foi destruído. Quando nós temos a mente de Cristo, nós confiamos em Deus, mantemos a nossa mente firme no Senhor, o nosso entendimento é guiado pela lógica divina. Nós não compreendemos, mas cremos, confiamos e, agindo conforme a orientação divina, nós seremos vencedores. Isaías 26:3 nos diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Se temos a mente de Cristo, nós estamos em comunhão com ele, porque conservar em paz é conservar em comunhão, seguindo o Espírito Santo, atendendo à voz do Espírito Santo, obedecendo ao Espírito Santo. Nós nos manteremos em comunhão com o Senhor, demonstraremos confiança nele e seremos vencedores, porque surpreenderemos o inimigo e teremos vantagem sobre ele. Mas ter a mente de Cristo não é apenas ter o intelecto dirigido pelo Espírito Santo. É ter também os sentimentos de Cristo. Quem tem a mente de Cristo tem o mesmo sentimento de Cristo, porque a mente é intelecto, vontade e sensibilidade. E qual é o sentimento de Cristo? O sentimento de Cristo é aquele que Paulo nos fala lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O sentimento de humildade. Jesus disse, lá em Mateus 11:29. Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que sentimento nós devemos ter? O sentimento de humildade. O sentimento de nos esvaziarmos, de nos diminuirmos, para que Cristo cresça em nós, para que Cristo apareça em nós.
negarmos a nós mesmos para fazer a vontade de Deus. Nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. É o que diz o apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro 5 e 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Este é o sentimento de quem é um homem espiritual. A mente nas trevas, ela é orgulhosa, soberba. A mente dominada pelo diabo é uma mente egoísta, é uma mente orgulhosa, é uma mente soberba. É uma mente que é mais amiga dos deleites do que amigas de Deus. Paulo fala sobre isso e disse que isso iria aumentar nos últimos dias. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Nós estamos vivendo estes dias trabalhosos, onde as pessoas estão com suas mentes cegadas pelo inimigo e estas mentes em trevas, estas mentes dos homens naturais, só pensam nos prazeres, só pensam em si mesmo, é egoísta, é orgulhosa, é soberba. Não é este o sentimento de quem tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo tem uma mente de humildade, tem um sentimento de humildade. Mas não é só isso. Ter a mente de Cristo é ter a vontade de Cristo. Ter o querer de Cristo é fazer a vontade de Deus. Jesus estava aqui na terra para fazer a vontade de Deus. Olha o que diz lá em João, no Evangelho segundo João 4:34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus tinha um propósito: fazer a vontade do Pai. E deu a nós o mesmo propósito: fazer a vontade dele, Cristo. Porque no domingo da tarde, na tarde do domingo da ressurreição, Jesus disse aos discípulos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, se o Pai enviou a Jesus, e a comida de Jesus era fazer a vontade daquele que o enviou, nós fomos enviados por Jesus, e a nossa comida, a nossa sobrevivência, a razão de ser, de estarmos aqui na terra, é fazer a vontade daquele que nos enviou. É fazer a vontade de Cristo. Ter a mente de Cristo é ter a vontade de Cristo. E quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. É o que está escrito lá em 1 de João 2:17. É por isso que Jesus nos ensina a orar, dizendo: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E o próprio Jesus, no Getsêmani, orou ao Pai dizendo: se possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Nós temos que renunciar a nós mesmos. Porque está escrito lá em Lucas, capítulo 14, versículo 33.
Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quando somos iluminados pela luz do Evangelho de Cristo, quando passamos a ter a mente de Cristo, quando o Espírito Santo domina a nossa mente, nós fazemos a vontade de Cristo. Nós fazemos a vontade de Deus. Não mais a nossa vontade. Mas se quisermos fazer a nossa vontade, a nossa mente torna-se tenebrosa, fica em trevas. E nós vimos na lição passada, a prevalência do eu faz com que percamos a luta interior e seremos vencidos na batalha espiritual, sem nem lutarmos, porque nós nos aprisionamos no pecado, nos prendemos ao pecado, nos tornamos inimigos de Deus, porque não fazemos a sua vontade. Para fazer a vontade do Senhor, olha o que diz o profeta Isaías, no capítulo 58, no versículo 2. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Para eu fazer a vontade de Deus, eu preciso procurá-lo cada dia. Tomar prazer em saber os seus caminhos. Ter prazer em se chegar a Deus. Temos procurado a Deus cada dia? Temos prazer em saber os seus caminhos? Temos prazer em se chegar a Deus? Quando nós o buscamos a cada dia, quando nós temos prazer em saber os seus caminhos, quando nós temos prazer em se chegar a Deus, nós fazemos a vontade dele. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Romanos 12, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho que experimentar a vontade de Deus, mas para isso eu não posso me conformar com o mundo. Eu não posso pensar como o mundo, querer o que o mundo quer, sentir como o mundo. Eu não posso lançar a minha mente nas trevas. Mas eu preciso me renovar, me transformar pela renovação do meu entendimento. Eu preciso ter cuidado com a minha mente. Ter a mente de Cristo é estar incessantemente buscando ao Senhor para saber o que Ele quer de nós, qual é a sua vontade. E para exercitar a mente, conservar a mente firme no Senhor, não permitir que as trevas dominem a minha mente, eu preciso fazer o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses. Voltamos a Filipenses, só que desta feita no capítulo 4 e no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A nossa mente, o nosso intelecto, a nossa sensibilidade e a nossa vontade. E o intelecto é quem guia a vontade e a sensibilidade. O intelecto, ele deve pensar em tudo o que tiver virtude ou louvor. Eu tenho que pensar naquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? É a palavra de Deus. Aquilo que é honesto, aquilo que é justo, aquilo que é puro, que é santo, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. Eu tenho que ocupar a minha mente com estas coisas, ou seja, com as coisas de Deus. Porque se eu ocupar a minha mente com aquilo que não é de Deus, eu vou me tornar um cego espiritual. Eu vou sair da luz e vou voltar para as trevas. E o diabo sabe disso. E por isso a mente é o campo de batalha espiritual. Porque o diabo e seus anjos procuram de todas as maneiras ocupar a nossa mente com coisas banais, com coisas danosas, prejudiciais à nossa saúde espiritual. Uma primeira arma que o inimigo usa é colocar o que não é honesto, nem verdadeiro, nem amável, nem puro diante dos nossos olhos. O primeiro cuidado que nós devemos ter para manter uma mente, a mente de Cristo, para manter a nossa mente iluminada espiritualmente, é ter cuidado com os olhos. Jó, que Deus deu testemunho de que era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, ele tinha este cuidado com os seus olhos. Se você abrir o livro de Jó, no capítulo 31, olha o que diz Jó. Jó 31:1. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Jesus fala da importância de termos cuidado com os olhos. Lá no Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? O que nós fazemos com os nossos olhos? Porque aquilo que se vê vai para a nossa mente e é guardado na nossa mente. E nós vivemos hoje dias em que a comunicação é praticamente audiovisual. Hoje as principais formas de comunicação são pelas imagens. Os irmãos estão me vendo agora aqui. Hoje os vídeos na internet são muito mais acessados do que os textos. Porque hoje as pessoas preferem o visual. E o inimigo das nossas almas trabalha em cima da visão. Se a luz que em nós há, que são os nossos olhos, são trevas, disse Jesus, quão grandes são estas trevas? Façamos como Jó, façamos um concerto com os nossos olhos e vamos ver
somente o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que tiver alguma virtude ou algum louvor. Um estrago que tem sido feito no meio do povo de Deus hoje é a pornografia. Os dados estatísticos, nós colocamos alguns aí, são aterradores. Nos Estados Unidos, onde isso foi mais pesquisado, porcentagens enormes de pessoas que se dizem cristãs viciadas em pornografia, inclusive pastores. Dados científicos, estudos médicos dizem que a pornografia opera na mente efeitos mais deletérios do que as drogas mais pesadas. Os efeitos danosos causados na mente pela pornografia são maiores do que os de muitas drogas pesadas. Porque as pessoas não têm cuidado com os olhos. E através dos olhos, o inimigo tem destruído famílias, destruído a moral, destruído a sociedade, destruído a vida espiritual de muitos crentes. Para manter a mente de Cristo, eu preciso ter cuidado com os olhos. Por isso, o inimigo tem trabalhado grandemente na mídia para deturpar as pessoas e para matar as pessoas espiritualmente. Mas além da visão, da mídia, o inimigo tem uma outra arma, que é a distração. O que é a distração? É a falta de concentração dos sentidos do que se passa à volta. É a desatenção. O inimigo tem desviado a nossa atenção de Deus, do seu reino e da justiça. Eu coloco até em nosso esboço um sonho que teve Dom Bosco. Dom Bosco foi um padre católico do século XIX, que depois foi canonizado, virou santo. É o fundador da Ordem dos Salesianos. E ele era um padre com muitos sonhos. E um desses sonhos que ele teve, e ele contou para as pessoas, ele disse que estava na igreja, da sua igreja, a igreja que ele cuidava, e estavam ali os jovens, né? Porque Dom Bosco, ele trabalhou sempre com os jovens. E ele via os jovens para uma missa. E ele ficava apavorado porque nesta missa havia uma série de demônios. E os demônios entretinham os jovens. Um levava comida para o jovem comer, o outro levava um brinquedo para o jovem brincar, o outro levava um jogo para o jovem jogar, o outro levava alguma coisa. As pessoas passavam a missa sem prestar atenção no que estava acontecendo. Só na hora da consagração da hóstia é que os demônios fugiam. Mas depois eles voltavam. E aqueles jovens que estavam entretidos estavam sob o domínio do diabo. E Dom Bosco diz que essa era uma grande arma. Ele entendeu este sonho e interpretou este sonho dizendo que o inimigo ele trabalha com a distração para tirar a capacidade das pessoas adorarem a Deus. As pessoas se tornam indiferentes a Deus
desatentas às coisas de Deus e se perdem. Este sonho é bíblico, tem respaldo bíblico. O inimigo usa a distração para tirar o foco da nossa mente. E o profeta Isaías disse que aquele que conserva a sua mente firme no Senhor. Nós temos que olhar firmemente para Deus. Nossa mente tem que estar firme no Senhor. Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos que ter a prioridade para as coisas de Deus. Mas muitos hoje estão distraídos. Muitos hoje, até no culto, estão entretidos com o celular. Mal sabem o que está se passando no culto, porque estão no WhatsApp, no Facebook, estão jogando, estão assistindo a algum vídeo, enquanto se está cultuando a Deus. Isto na igreja, imagina em casa. Quanto do tempo que nós poderíamos dedicar a Deus, estamos desperdiçando com coisas banais e efêmeras. Porque o inimigo tem conseguido distrair a mente dos servos de Deus. E a mente fica desocupada. E a mente fica vazia. E quando a mente fica desocupada e fica vazia, já dizia um adágio popular: mente vazia, mente desocupada é oficina do diabo. E Jesus diz que quando alguém é salvo, e por ser salvo, depois fica vazio de Deus, o demônio pode se apossar da casa. Jesus fala isso. E nós estamos distraídos. E como lá no sonho de Dom Bosco, aquele que se distrai perde a capacidade de orar, perde a capacidade de adorar a Deus. É preciso que nós aproveitemos o tempo. O apóstolo Paulo, escrevendo lá na Epístola aos Efésios, no capítulo 5, versículo 16, ele diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo. Eu tenho que aproveitar o tempo. As estatísticas dizem que o brasileiro é um dos que mais fica nas redes sociais. Uma média de 3 horas e meia por dia. E os crentes não estão longe disso. Talvez passem mais tempo do que o não crente. Mas não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar a Deus. O inimigo tem usado esta arma da distração para fazer com que nós não pensemos naquilo que tem alguma virtude, naquilo que tem algum louvor, naquilo que é verdadeiro, que é honesto, que é amável, que é de boa fama. Cuidado. Jesus disse, está lá em Lucas 11 e 21, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava,
e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Cuidado, meus amados irmãos. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas se vem outro mais valente do que ele, tira-lhe tudo. Se você ficar distraído, se você não tomar cuidado com os olhos, você se enfraquece espiritualmente. Você perde a presença de Deus. Você é cegado, é colocado nas trevas. E como consequência disso, o inimigo te vencerá na batalha espiritual. Porque a mente será dominada por ele. Você se esvaziará de Deus. O Espírito Santo se afastará de você. E os espíritos imundos dominarão a sua casa. Quem domina a sua mente?